Muito bom dia, que bom estar mais um dia aqui, viu? E começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E o tema de hoje é direito do consumidor. Você já teve problema ao marcar uma viagem para a praia? Essa temporada de aluguéis de imóveis no litoral está chegando e você vai saber como se proteger. Já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto, uma selfie bem bonita enquanto nos assiste. Isso mesmo, vai em frente à TV agora, faz o clique e me manda com o seu nome e cidade. Você vai aparecer aqui para todo o Brasil no final do programa e eu adoro, né? Lembrando que estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook da Rede Família. Eu já curti, claro, falta você agora. Basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia tem postagem nova para você. Você pode compartilhar, curtir, comentar, viu? Coloca também o WhatsApp na tela. Quero receber as suas opiniões, as suas dúvidas de consumidor. Aliás, se você tiver qualquer tipo de dúvida, pode nos mandar no WhatsApp. Com esse número você também manda a sua foto, viu? Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Era para ser um fim de semana de diversão no litoral, mas tudo se transformou em dor de cabeça. Como golpistas alugam imóveis sem o consentimento dos donos. A importância de conseguir a escritura dos imóveis. Empreiteiras com dificuldades financeiras podem usar apartamentos e casas vendidas para se recuperarem. No estúdio, o criador do Instituto de Defesa do Consumidor vai responder as principais dúvidas dos consumidores. Você vai conhecer o caso da advogada que venceu na justiça um processo contra uma operadora de celular pelo incômodo gerado por mensagens enviadas a todo momento. E em nosso quadro especial, você vai saber como se livrar desse problema. Tem ainda as principais notícias do dia. O RF com você, é claro, está apenas começando. Muita coisa boa e curiosa aqui hoje no RF com você. Vamos ver como anda o tempo por aí em todo o Brasil. Pode colocar na tela que está a capital, São Paulo, mínima 17, máxima de 31 graus. Sol entre nuvens por lá na capital, hein? Rio de Janeiro, mínima de 21 graus, máxima de 29. E em Vitória, Espírito Santo, nublado por lá hoje, mínima de 20, máxima de 27 graus. Agora sim, as principais notícias. Foi preso em São Paulo um golpista que oferecia vagas de emprego para motoristas em São Paulo. Ele dizia que trabalhava para o governador Geraldo Alckmin. O homem preso em flagrante por estelionato foi surpreendido do lado de fora da delegacia pelos motoristas que caíram no golpe. Gerson, por que você fez isso? As vítimas, que aparecem nessa foto em uma reunião com o golpista, perderam cada uma pelo menos R$280. O criminoso ganhou mais de R$50 mil. Ele se passava por secretário de novos negócios do governo de São Paulo e dizia que estava recrutando motoristas para as secretarias estaduais e municipais. Para começar a trabalhar, as vítimas teriam que pagar esse valor de R$280. O estelionatário dizia que esse dinheiro serviria para bancar os custos com as despesas de confecção de crachá, de cadastro e também para a emissão de documentos. Para o interessado, vale a pena, já que a promessa de salário era acima de R$6 mil. Teve gente que ele ofereceu R$15 mil para estar trabalhando interno, lá dentro, numa sala, ia estar uma sala reservada só pra gente estar monitorando outras pessoas. O golpista mantinha contato com as vítimas através de grupos nas redes sociais e pressionava os motoristas a convidar mais pessoas para o trabalho promissor. Eu preciso das pessoas, eu preciso de nomes, eu preciso de planilha, algo palpável, aonde eu posso, Márcio, tá na mão, tá aqui, fechou, é esses que vão pro Diário Oficial. Ele falsificava e-mails em que garantia vagas junto à prefeitura. O destinatário era o prefeito de São Paulo, João Dória. Tudo falsificado. Fizemos exames médicos admissional com o CNPJ da prefeitura. Então falando, como é que pode? Ele pegou a gente, foi lá dentro do palácio, do governo, o policial que estava na portaria do Palácio do Governo foi lá, bateu continência para ele. Só que uma das vítimas começou a desconfiar e entrou em contato com a polícia. A clínica que fazia os exames de admissão também vai ser investigada.
Um verdadeiro cara de pau, né? Agora um crime que tem se tornado comum, o sequestro de vans escolares. Olha só como aconteceu o último caso. O Lúcio não tem dúvida ao afirmar. Foi o pior dia da minha vida, foi hoje. Não quero que ninguém passe por isso. O motorista da van escolar estava parado, aguardando a chegada de um aluno, quando foi rendido pelos assaltantes em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Eles assumiram a direção do veículo e mantiveram Lúcio, a esposa que trabalha com ele, 2 adolescentes e mais 3 crianças reféns por 2 horas. Eles rodaram quase 40 quilômetros até chegar à cidade vizinha de Embu Guaçu. Os criminosos ficaram com a van e os celulares das vítimas. Os pais dos alunos só souberam do sequestro quando eles foram abandonados pelos criminosos e ficaram chocados com a violência dos assaltantes. Ele ficava brincando com o gatilho da arma, puxando, apertando, puxando, apertando. A Maria Cícera também teve a van roubada na cidade há 4 meses, enquanto transportava os alunos até a escola. Ela foi abandonada com as crianças pelos criminosos exatamente no mesmo lugar que o Lúcio foi deixado pelos assaltantes. Eu acredito que seja daqui da região mesmo. E leva para lá porque justamente lá é ruim de sinal, não tem, é muito mato. A Maria Cícera tinha acabado de quitar o veículo, mas como ela não havia renovado o seguro, o prejuízo foi de R$80 mil. Agora ela precisou fazer uma nova dívida para comprar essa van, 6 anos mais velha. Eu tenho que voltar a trabalhar, que o meu ganha-pão é isso. Este vídeo mostra os criminosos perseguindo a van momentos antes da abordagem. Este foi o 3º caso em 4 meses em Taboão da Serra. Como que você deixa sua filha para ir para a escola e aí daqui a pouco uma pessoa liga para você falar a perua da sua filha foi sequestrada? Bom, agora o outro lado da guerra pelo poder do tráfico na Rocinha, no Rio de Janeiro. O comércio está fechado há 10 dias e o prejuízo é enorme para os moradores. Quem vive e trabalha na Rocinha acumula o prejuízo. São mais de 10 dias de portas fechadas. Comerciantes, moradores e prestadores de serviço se reuniram para falar sobre a situação atual da comunidade. O presidente da Associação de Moradores denuncia que algumas casas têm sido revistadas sem autorização. Recebi relatos de comerciantes que tiveram seu estabelecimento arrombado, pegaram água, pegaram refrigerante. Tem relatos de moradores que tiveram sua porta arrebentada. O capitão da UPP disse que as denúncias devem ser investigadas. Esses casos todos que a gente está falando de invasão de domicílio, de arrombamento, de agressão, não há o que se discutir, é registrar na delegacia. Do alto, o helicóptero das Forças Armadas lançou panfletos com o telefone do Disque Denúncia, numa tentativa de incentivar a população a ajudar a polícia a encontrar bandidos escondidos. São 54 pedidos de prisão em aberto, já determinados pela Justiça Fluminense. O Disque Denúncia recebeu 50 ligações. Desde o começo da guerra de traficantes, já são quase 300 telefonemas. A polícia acredita que o principal traficante da Rocinha, conhecido como Rogério 157, está no Complexo do Alemão, do outro lado da cidade, na Zona Norte. Rogério estaria recebendo proteção de outros criminosos que pertencem a uma facção que também é rival ao antigo líder da Rocinha, o NEM. Conforme os relatos de que ele teria saído da região da favela, eu acho pouco provável que ele queira se entregar. No início da noite, moradores amarraram 2 faixas na passarela de acesso à comunidade. Uma delas pedia paz. Uma guerra sem fim no Rio de Janeiro, né? Agora vamos falar de política. O Supremo Tribunal Federal decidiu afastar novamente o senador Aécio Neves das funções. Ele não será preso, mas deverá passar as noites na casa dele e ainda entregar o passaporte. A decisão de afastar Aécio Neves novamente do mandato de senador foi da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A votação da turma, composta por 5 ministros, estava empatada. Marco Aurélio Mello e Alexandre de Moraes eram contrários às punições. A definição ficou para Luiz Fux. O homem público, quando exerce uma função em nome do povo, ele precisa praticar atos de grandeza. Já que ele não teve esse gesto de grandeza, nós vamos auxiliá-lo.
exatamente a que ele se porte tal como ele deveria se portar. Foi o ministro Barroso quem chamou a atenção para a proibição da saída de Aécio durante o período noturno. Sem nenhuma alegria, eu estou dando, mas cumprindo o meu dever, eu estou dando provimento ao agravo regimental acrescida do recolhimento noturno como medida cautelar. A prisão foi negada pelos ministros, mas na prática Aécio não vai poder sair à noite da casa em que mora em Brasília. Ele também vai ter de entregar o passaporte e fica proibido de manter contato com todos os outros investigados na Lava Jato. A defesa do senador vai recorrer. Há provas a serem produzidas para tirar essa certeza de que houve um crime praticado pelo senador. E a nova denúncia contra Michel Temer foi lida em plenário, mas poucos políticos acompanharam, olha só. O plenário atingiu o quórum mínimo de 51 deputados necessários para dar prosseguimento à sessão, enquanto as 245 páginas da denúncia eram lidas, o único presente no plenário mexia no celular. A deputada Mariana Carvalho leu a denúncia, que deve ser votada na Câmara em outubro. No caso desses denunciados, os concretos das ações ilícitas praticadas voltaram-se especialmente para a arrecadação de propina por meio da utilização de diversos entes e órgãos públicos. Antes do plenário decidir se a investigação da denúncia contra o presidente será levada adiante, a Comissão de Constituição e Justiça precisa definir se Temer deve ser investigado separadamente. Os ministros Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, e Eliseu Padilha, da Casa Civil, também foram denunciados pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode definir ainda hoje se vai ou não fatiar a denúncia contra o presidente Michel Temer. O assunto vai ser discutido numa reunião que deve acontecer agora de manhã. Só depois dessa decisão é que o presidente da comissão, Rodrigo Pacheco, vai escolher o relator do caso. Logo que nós pacificamos essa questão do entendimento sobre todos esses pormenores do trâmite da denúncia na CCJ, aí sim é a hora de personificar essa questão escolhendo um relator. Depois que forem notificados, os denunciados terão 10 sessões para se defender, o que pode levar um mês. O prazo de 5 sessões para a CCJ votar o parecer começa a contar depois que o último acusado apresentar a defesa. Aliados e opositores discordam que Temer deve ser investigado sozinho. É necessário individualizar a discussão, até para a gente averiguar a gravidade daquilo que se fala contra os ministros e aquilo que se fala contra o presidente da República. O STF encaminhou para cá sem o fatiamento. Não cabe ao parlamento fazer qualquer inovação aqui no sentido de fatiar. Fatiar a denúncia nesse momento significa enfraquecer a peça acusatória. Hoje é o Dia Nacional do Incentivo à Doação de Órgãos e uma campanha estimula as pessoas a publicarem essa decisão nas redes sociais. Vamos ver. Hoje, quem digitar nessa rede social a hashtag #SouDoador vai ver um emoji diferente aparecer. O laço verde é o símbolo da esperança para milhares de brasileiros como Flávio. Ele é uma das 35 mil pessoas na fila de espera por um transplante de órgãos. Tem cirrose hepática, provocada pela hepatite B, e precisa de um fígado. A cada dia, cada minuto que o telefone toca, a expectativa é de que seja o órgão para que eu possa transplantar o mais rápido possível, para que eu possa voltar e abraçar meus filhos. O número de doadores ainda está longe do ideal para abreviar o sofrimento da espera. Muitos que precisam deixam de receber esses órgãos por causa dessa falta de informação, não sei se é preconceito, que acontece. Chega a ser uma contradição num país que tem o segundo maior programa de transplantes do mundo. No Brasil, não faltam doadores, faltam doações. Nós temos uma sobra de potenciais doadores, nós temos pessoas morrendo na fila de espera enquanto nós estamos jogando órgãos de potenciais doadores no lixo. 1.158 pessoas na fila de espera das doações morreram no ano passado no país. O Brasil aproveita pouco os órgãos das pessoas aptas a doar. No primeiro semestre deste ano, só 1/3 dos 5.309 potenciais doadores resultou efetivamente em doações. O maior problema é que de cada 100 famílias que têm um potencial doador, um parente com morte cerebral confirmada, 43 não autorizam a doação dos órgãos. É para diminuir esse índice de rejeição que surgiu uma campanha na internet. A hashtag #SouDoador vai mostrar para todo mundo quem tem a intenção de ajudar.
A campanha foi criada pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Eventualmente isso vai servir, bom, o seu fulano, a dona fulana colocou aqui no seu perfil que era doadora. Então é uma maneira também de avisar famílias, amigos, colegas de trabalho, muita gente que nós somos doadores e assim trabalhar pela causa das doações. O Brasil quer chegar aos índices de países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Espanha, onde o aproveitamento de órgãos chega a 80%. Dependendo do órgão, a dificuldade aumenta. O número de transplantes de pâncreas, por exemplo, caiu 6% no primeiro semestre. É justamente o órgão que o Umberg precisa. Ele é da Bahia, mas está em São Paulo à espera do transplante. São casos e mais casos aqui de pessoas que morrem esperando o órgão, mas também muito mais casos ainda de pessoas que dão um novo sorriso com o órgão recebido. Bom, agora você vai conhecer a Loja do Futuro. Câmeras de leitura facial são capazes de identificar até o que o cliente quer comprar. A vitrine é virtual e inteligente. A câmera reconhece sexo e idade para exibir propaganda do interesse de quem passa em frente à loja. Na hora da compra, o leitor de código de barras aciona um display que traz todas as informações do produto. O conteúdo desse produto é projetado aqui na tela, onde você tem informações de descrição desse produto, você tem um vídeo, por exemplo, ilustrativo. As câmeras espalhadas pela loja são de biometria facial, reconhecem o rosto dos clientes. É possível saber se já estiveram no local e se existe um histórico de compras. O sistema de reconhecimento facial também serve para medir o nível de satisfação do cliente em relação à compra e o atendimento. As câmeras captam a expressão da pessoa na entrada e saída da loja. E a comparação feita de forma automática mostra se ela foi embora satisfeita ou não. Com isso, o varejista tem condições de melhorar o processo de treinamento da sua equipe, melhorar o nível de exposição. O cliente pode concluir a compra sozinho se já tiver cadastro ou acionar um consultor de vendas. Acabou o tradicional caixa, ele tem no celular todas as informações. O consumidor ainda decide se leva o produto ou manda entregar em casa. A Loja do Futuro está em um shopping na zona oeste de São Paulo. Funciona como uma espécie de laboratório para testar as novas tecnologias. O manequim ganha forma com uma impressora 3D. Aqui, os cartões dão lugar a uma pulseira com chip. Basta encostar na máquina para fazer o pagamento. E este dispositivo promete acabar com aquelas filas enormes para preencher e depositar cupons promocionais. Se você não for lá imprimir, o próprio shopping ou a loja imprime para vocês os cupons e coloca na urna um dia antes do sorteio. Então, não tem mais desculpa para não participar. São novidades que, aos poucos, vão fazer parte da nossa rotina em lojas. As pessoas querem ser tiradas da multidão. Elas querem ser identificadas, elas querem ser chamadas pelo nome e elas querem respeito com seus hábitos, suas atitudes e seus desejos. É, a tecnologia, né? Bom, essas foram as principais notícias desta quarta-feira. Pode mandar a sua dúvida, viu? Direito do consumidor. Daqui a pouco tem entrevista com o Sérgio. O WhatsApp tá aí na tela, pode deixar aí, viu? Bom, e o RF está de volta, como vocês já viram, né? Então comenta nas redes sociais. Você já segue a Rede Família em todas as redes sociais? Ainda não? Pois bem, eu sigo, viu? Entra lá no Facebook, o endereço vai aparecer aí na sua tela, facebook.com/Rede Família Oficial, basta clicar em curtir. Curtindo todo dia tem postagem nova pra você, telespectador. Instagram, nos segue lá também, @canal Rede Família. Eu já estou seguindo, né? E quero comentários também na hashtag RF com você. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar o comentário com a hashtag RF com você. Comenta, tá gostando do programa? Pode comentar com a hashtag RF com você. Coloca de novo o WhatsApp para você que quiser mandar sua pergunta e mandar a sua selfie bem bonita enquanto assiste aqui o RF com você. No final do programa, vou exibi-la aqui para todo o Brasil, viu? Não esquece do seu nome e a cidade. Bom, gente, atenção para você que está pensando em comprar uma casa na praia, viu? É que o número de golpes tem crescido. No último caso, a real proprietária encontrou o golpista, olha só. Prazer, Márcia. Tudo bem? O vídeo foi gravado pela filha da dona do imóvel. Ela se passou por interessada em comprar a casa e marcou um encontro com o corretor.
Oxe, eu que digo, meu senhor, que essa casa é minha. Como é que o senhor me vende a minha casa? Vende a minha casa. Paulo Rogério Nascimento Borges, de 42 anos, foi preso em flagrante. A família, que é da capital paulista, decidiu vender a casa de temporada que fica em Praia Grande, no litoral sul do estado. Anunciou o imóvel em um site de vendas por R$420 mil. O golpista copiou o anúncio, mas ofereceu um valor bem mais baixo, R$90 mil. O preço atrativo chamou a atenção de compradores, que chegaram a visitar o imóvel. O suspeito arrombou o cadeado do portão e a porta da frente. Mas um dos interessados desconfiou do valor, conseguiu o telefone da proprietária com uma vizinha e descobriu que era um golpe. O máximo de tempo que eu consegui segurar ele aqui dentro, para dar tempo da polícia chegar, eu segurei. É horrível, a pessoa, ela não se importa com o próximo. O corretor de imóveis tem registro profissional ativo e pelo menos 4 passagens pelo mesmo crime, estelionato. Ele pagou fiança de R$1.000 e responde em liberdade. A Magda, dona do imóvel, tirou o anúncio da internet e vai reforçar as grades da casa. Ela ainda espera conseguir vender com segurança. É terrível você ter a sua privacidade invadida, sabe? Ninguém sabe o que eu passei para essa casa chegar aonde ela está. E olha, o que tem de cara de pau fazendo isso por aí, viu? E sobre esse assunto vou conversar com o criador do Instituto de Defesa do Consumidor de Rio Claro, Sérgio Santoro, que veio novamente aqui no RF com você. Boa tarde, Sérgio, porque foi sucesso a última vez, né? Muitas pessoas têm dúvidas realmente sobre o direito do consumidor, né, Sérgio? E você está aqui novamente para esclarecer. Pode deixar o WhatsApp na tela, produção, para, se alguém tiver alguma dúvida, mandar aqui pra gente. Sobre esse caso, Sérgio, já aconteceu com você? Já, quando eu era diretor do PROCON, eu cuidei pessoalmente de um caso semelhante. O ser humano tem que... Existe aquele velho ditado, não dá para você acreditar em milagre. Você não pode ver uma casa anunciada por 200 mil, se o valor de mercado é 400. Está na cara que tem alguma coisa errada. Tem que desconfiar. Um negócio de vulto, você não faz apenas... Lembre-se que o estelionatário, ele é preparado para aplicar o golpe. É bom de lábia, né? Ele é um 7 dobra qualquer pessoa. Exatamente, se bobear, dobra a gente até também. As mais experientes. Sabe que eu já caí em golpe, e com toda a minha experiência. Verdade. Porque tem gente que consegue envolver as pessoas. Mas voltando à pergunta, eu cuidei uma vez pessoalmente em Rio Claro, num caso semelhante, onde alguém tinha vendido uma casa, inclusive no litoral, pela metade do preço. E aí falou, mas como é que o senhor faz? Porque normalmente a pessoa não pagou inteiro, ela fez um depósito de sinal para segurar o negócio e tal. Então, quem está me vendo, preste muita atenção. Primeiro, nunca faça depósito em conta pessoa física. Fez depósito em conta pessoa física, você está tendo um convite que você está caindo num golpe. Cheque primeiro, é uma empresa, entra lá no Google. É uma imobiliária, né? Puxa lá no Google para ver, na verdade, se tem alguma... Porque vai aparecer. O Google é um grande instrumento para o consumidor saber se tem elogio, se tem crítica, se tem golpe, se tem problema, se tem processo. Ele puxa tudo. Então, cuidado. Pediu para fazer depósito em pessoa física, fuja. Não, eu faço no nome da empresa, pessoa jurídica. Por quê? Porque o golpista sempre vai usar um laranja no nome de pessoa física e pedir o depósito. Outra coisa, você não pode comprar nada de 400 por 200. Tem alguma coisa errada. Olha, é 400, mas eu estou fazendo por 350, porque eu estou apertado, porque eu estou numa... Mudou a história. Mas pela metade do preço, não né? Existe. Ninguém quer perder R$200 mil uma venda, Ninguém né, faz Sérgio? milagre. Então, nesse caso, a questão do litoral, as pessoas, as vítimas se multiplicam pelo preparo do estelionatário, né? E pela nossa lei, que é muito branda. Eu estava reparando na matéria, R$1.000 de fiança. Quanto essa pessoa já deixou na conta bancária dela, do laranja, ela pagou 1.000 de fiança e vai responder lá um processo, se bobear ainda vai dar um TC, que a pena é um crime menor, e não acontece nada com ela. Então nossa lei é muito branda, é um convite ao estelionatário. Uma vez, antes do PROCON, eu advoguei muito na área criminal.
muitos anos na área, eu advogo até hoje, mas hoje a minha especialidade é consumidor. Mas quando eu era especialista no direito criminal e tal, uma vez eu ouvi de um cliente meu, um estelionatário, apenas profissionalmente eu estava defendendo. Ele falou assim, as pessoas pedem para ser enganadas. Ele me contou uma história que um dia ele ficou com dó de uma senhora e aquela senhora insistia tanto, eu não tive, quando eu tive que enganar ela, porque eu estava desistindo e ela insistia. Por quê? Vantagem. Por que o anúncio é um preço menor? O ser humano, não de um modo geral, mas uma grande parte, ele pisca cifrão. Nossa, eu vou levar vantagem. É aí que ele vai ser atraído. E o estelionatário, ele vai atrair o ser humano pela vantagem. A lei é fraca, então ele falou, olha, compensa, o crime compensa, né? Mesmo que eu responder um processinho, estou com 100 mil, 200, seja lá quanto. Tá ótimo. Já era. Agora me diga uma coisa também, Sérgio, nesse caso, antes da pessoa dar qualquer sinal, ainda que não seja um golpe, é importante a pessoa querer ver a documentação da casa, por exemplo, a escritura, se existe, se está no nome daquela pessoa que está vendendo, né? Sim. É importante ver tudo isso, averiguar, né? 2 detalhes. Primeiro, você tem que ver o que você, a documentação. E segundo, veja o que você está comprando. Não tem como é que você vai comprar alguma coisa à distância? Eu comentei aqui até 15 dias atrás que eu comprei por um site em Caldas Novas, cheguei lá, não tinha nada a ver. Totalmente diferente. Eu fui enganado. A gente é enganado porque hoje a internet, embora facilite a vida de muita gente, mas é um grande convite à aplicação de golpes. Eu recebo dezenas de e-mails por dia. É uma venda de ilusões, do né? banco que eu não tenho conta, de inquérito, tudo para atrair, para você entrar pegar um vírus, né? Entrar num site e tal. Então tem que tomar cuidado. O Google é uma grande ferramenta. E aí acione a polícia. Faça que nem essa senhora, enrolou, acionou a polícia e conseguiu, mas não aconteceu nada. R$1.000 de fiança, é uma brinca. Infelizmente o crime muitas vezes compensa aqui no Brasil, infelizmente, né? Bom, topa responder as perguntas dos consumidores das suas? Só se for agora. Então vamos lá, a primeira pergunta é do André Santos. Eu sou o André, eu queria saber se eu sou obrigado a pagar a taxa dos 10% do garçom. E aí? É um certo constrangimento, né? Na verdade, a taxa, a gorjeta, né? Aquela dos 10% embutido, ela sempre foi opcional. Só que agora, recentemente, a questão de que 2 meses atrás, houve uma regulamentação que mudou um pouco isso. Embora mudou em relação ao patrão do garçom, de quem está do prestador de serviço. Mas, com toda a mudança da lei, ainda continuou optativo os 10%. Por exemplo, sempre vem embutido, você sabe, vem separado, mas vem lá 100 e aí vem lá a caneta, ou então ele vem separadinho. Taxa de serviço. Taxa de serviço. O consumidor tem o direito de recusar. Se você não é bem atendido, você pode recusar. Entendeu? Porque ninguém é obrigado a pagar por um serviço que não está sendo condizente com o que você espera. Então pode recusar sim nesse caso. É opcional. Ótimo. Próxima pergunta agora do Kênio Filho. Manda aí, Kênio. Oi, eu sou o Kênio. Eu gostaria de saber se as lojas podem exigir um mínimo para gastos com cartão de crédito ou débito. Isso acontece muito, Sérgio, e aí? É proibido por lei. Isso está previsto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Se eu quiser passar R$1, eu posso, no débito. 50 centavos. Não existe limitação. E se tiver um cartaz, preste atenção, se a loja só passa o cartão acima de 10 ou acima de R$20, se o consumidor fotografar aquele cartaz, levar no PROCON, o comerciante vai ser multado, porque ele está deixando a prova escrita ali da transgressão da lei, que é o artigo 39, que é uma prática abusiva. Isso é proibido, você pode passar. Então. Outro detalhe, ninguém é obrigado a aceitar cartão, mas se você tem a maquininha, você tem que aceitar crédito, débito, aquela conversa, só aceito débito, não pode. Não pode. Ou você não aceita, ou você tem que aceitar os dois.
E quando a loja quer embutir a taxa na hora de dividir? E se for dividido, o acréscimo de 10%. Já aconteceu comigo, pode ou não pode? Não pode, mas agora, um mês atrás, mês e meio, o presidente Temer assinou uma lei mudando as regras do cartão de crédito, que pode cobrar preço diferenciado, antes não podia. Aliás, há uma chiação toda em cima dessa mudança. Só que a taxa ainda continua proibido. Custa 10, eu vou te cobrar 15, porque 5 é da maquininha lá, que o administrador amigo. Para resgatar o dinheiro, né? Tem uma taxa a mais. Que é uma prestação de serviço. Isso ainda continua ilegal, mas agora está permitido cobrar preço diferenciado. Cartão e à vista, antes não podia. Antes tinha que ser o mesmo. Então preço. Agora pode. Agora pode, a não ser no parcelado, que é uma outra Hoje em dia todo mundo tem cartão de crédito, né, Sérgio? Já é certo colocar, de repente, o valor final ali, né? R$2 a mais. Exatamente. Fica mais fácil, né? Exatamente. Ele que vem respondendo aqui as dúvidas dos consumidores e temos muitas perguntas, viu, Sérgio? Então vamos para esse bloco de perguntas aqui. A primeira, na verdade, o telespectador não quis se identificar, não mandou o nome e a cidade, mas é uma pergunta interessante até. Ele sofreu um acidente, foi indenizado, só que a advogada, segundo ele, o dinheiro caiu na conta, o dinheiro da indenização caiu na conta da advogada, ela sacou e não deu nada para ele. O que fazer nesse caso? Bom, assim como existem bons profissionais, existem maus profissionais em todos os setores. É comum isso acontecer no meio? Não tão comum, mas acontece. Acontece, com certeza, porque, sabe, honestidade, né, não está escrito na testa de ninguém. Você tem que sempre olhar a carreira daquele profissional para ver se realmente, né? Indicação. Se ele não tem mancha, ele não tem órgão que o representa. No caso aí é a OAB. O que acontece? Toda categoria tem aquele órgão, né, que o representa, que pode puni-lo em falta grave. Isso é uma falta grave. Eu já vi casos assim. O que esse telespectador deve fazer que está nos vendo? Vá ao OAB, faça por escrito uma denúncia e faça esse profissional responder por apropriação indébita. O profissional pode ser suspenso, perder a sua carteira, ainda cabe um processo na justiça para retomar isso, processo criminal, inclusive de apropriação indébita, e um cível, para que ele recupere esse dinheiro, com penhora de bens, é uma execução, e etc. e tal. Mas cabe tudo isso. Só que se essa pessoa que está reclamando, está com o bracinho cruzado, não vai acontecer nada. Tem que denunciar. Maus profissionais têm que ser punidos. Nós, em qualquer categoria, tá? Sim. Existe médico, advogado, engenheiro, tudo. Mas o advogado, ele tem uma procuração que é específica para aquele processo. Só que ele tem acesso quando recebe-se alguma coisa. Então, nada mais justo que ele até entregar mas se tiver alguma prova, alguma mensagem, de repente, tudo né, de prova. WhatsApp, tudo é prova. Justiça trabalha com prova, não trabalha com conversa. Prova, seja WhatsApp, seja e-mail, até Facebook vale. Ele vira prova. Agora, as pessoas têm que entender que antes de você contratar alguém, cheque quem você está contratando. Veja, eu costumo brincar, né? Veja o pedigree dessa pessoa. Puxa a capivara. Exatamente, vê o que ela tem para trás. Quando você escuta alguém falar isso, aquilo, fique esperto. Bom, resposta aí do Sérgio, então procure a OAB. Toda cidade tem OAB? Toda, né? Obrigatório. Bom, a próxima pergunta é do Heitor de Atu Nogueira, aqui interior de São Paulo. Quais documentos necessários para comprar um imóvel? Isso não é bem uma pergunta de direito do consumidor, né? Mas eu vou responder de qualquer forma. Quando você vai comprar um imóvel, obviamente alguém vai exigir, né, os seus documentos pessoais, se você tem alguma restrição de alguma coisa. Isso em caso de financiamento, o banco barra se a pessoa não está com as contas em ordem, devendo alguma coisa, né? Sim. Agora, as pessoas têm que entender que até na compra é o mesmo cuidado. Aí já entra o direito do consumidor. Sim. Veja o que você está comprando e de quem você está comprando. O corretor é confiável? Vai entrar novamente. Veja se o corretor é confiável. Porque todo mundo quer vender porque ele quer, com toda a justiça, a sua comissão. O profissional liberal vive da comissão. Mas lembre-se que ele pode te vender alguma coisa enrolada e aí, olha,
Eu defendi uma senhora em Rio Claro que comprou uma casa e ela estava morando na casa há uns 6 meses, chegou uma hora de despejo. Porque essa casa tinha ido a leilão, vendido para outra, ela não sabia. Na verdade, o Gustavo me passou aqui a forma correta da pergunta à produção. Ele quer saber, o Heitor de Arthur Nogueira, qual o documento a se pesquisar, por exemplo, da pessoa que está vendendo, do corretor, para saber se realmente ele tem boa índole e tudo mais. Agora sim. Heitor, Agora sim, desculpa, né? mas é que a gente não tinha entendido a pergunta. Na verdade, primeiro, puxe uma certidão nos cartórios. É fácil. Facinho, Todo mundo tem direito. Se você quiser puxar uma certidão da Marielle, Peixoto Jacom pode. Pode, é um documento público. Vá no fórum, no cartório de distribuidor, dê o nome dessa pessoa e peça para levantar o nome de quem está vendendo, tanto na área criminal, tudo é gratuito, viu? Quanto civil, gratuito desde que não imprima, né? Se imprimir vai cobrar. Sim. Puxe, vá na associação comercial, num órgão representativo, puxe, fique garantido. Isso é o essencial para você ter a certeza que você está fazendo um negócio seguro. Bacana. Bom, temos mais pergunta de telespectador? Se tiver, pode colocar na tela. O Manuel de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Atrasei o pagamento de uma negociação. Posso renegociar? Olha, Manuel, não existe uma lei específica que obrigue renegociação. Depende sempre da parte contrária. Na maioria das vezes, as empresas renegociam porque ela tem interesse, eles chamam de recuperação de crédito. Mas lembre-se que uma negociação ou uma renegociação, os juros não podem ser extorsivos nem abusivos. Eles podem chegar, no máximo, numa negociação a 5%. O normal é 3%, 2,5%, porque é uma renegociação. 5% é o tolerável, não existe uma tabela, tá? É o tolerável. Passou disso, enriquecimento ilícito, enriquecimento sem justa causa, ele passa a ser abusivo. E a multa, de repente, por um dia de atraso numa conta, principalmente de consórcio, né, Sérgio, é abusiva a multa? Não, multa é 2%, isso está na lei. O que você está dizendo que é abusivo é aquela correção, que só pode chegar no máximo a 10%. Quando você deparar 20% de multa, 20%, isso é ilegal. Brigue e não pague. Pode reclamar. E Sérgio, está chegando, eu vejo até nas redes sociais, muitas cartas, por exemplo, de órgãos de... Aqui em Limeira, por exemplo, tem a ACIL, Associação Comercial. Chega uma carta dizendo para pagar um boleto. Está acontecendo esse tipo de golpe? Tem. Esse é um golpe muito antigo, onde... Vou dar um exemplo. O sujeito vai lá, abre uma empresa, uma ME, uma empresa pequena. Aquele cadastro dele, ele vira público. Você chegar no Google, você vai achar o CNPJ dele. Essas empresas, sindicatos, alguns sindicatos, Picaretagem, São Paulo, Rio, eles puxam e começam a mandar cartinha. De cada 100, você imagina se esse sindicato, ou essa associação, não é de sindicato, não é associação, falei sindicato, associação. De 100, 10 entrar no golpe, pagar lá 200, 150. Qual é o lucro? Isso é um estelionato também. É a mesma coisa. Então, cuidado. Pague na sua cidade, no órgão que representa você. Essa coisa de fora, não sei o que, mercantil do Brasil, não sei da onde. É muito Isso é tudo conversa mole para tomar dinheiro. É igual aquele golpe antigo, negócio de... Agora não tem mais, lista telefônica. Eles mandavam um boleto, falaram, você vai ser protestado, você saía desesperado. Eu atendi muita gente no Procon. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Para. Ninguém vai te protestar, você não assinou nada. Ainda hoje acontece com revistas. Em casa sim, eu recebo. Revista sim. Antes eu assinava, na verdade a revista continua vindo em casa. Eu já liguei falando, eu não quero mais, e eles mandam o boleto. Mas como eu já disse que eu não quero, tem gravado em ligação até, né? Então eles mandam, eu acabo não pagando, porque eu não quero mais aquele serviço. Mas o grande risco, Mariela, é assim, vou voltar, de cada 100, se 10, 5 caem no golpe, de cada bloco, você imagina o globo de coisas, o globo de dinheiro que ele vai arrecadar. É um outro estelionato disfarçado, mas não passa de um estelionato.
Ainda entrando nesse assunto, né, quanto se arrecada, eu tenho um amigo que ele vai reclamar por R$1 numa conta de telefone, por exemplo, de telefone móvel, né, celular. A operadora vem cobrando R$1 a mais, realmente, assim, ele falou, não, eu vou lá no shopping reclamar, mas por R$1 vale a pena perder o tempo, vale a pena pagar, de repente, estacionamento, a gasolina que se gasta, ele fala pra mim, vale, sabe por quê? Se tirar R$1 de cada brasileiro, coloca na conta quanto a operadora tá ganhando. E na realidade é isso mesmo, né? Com certeza, ele tem razão, está exercendo o direito dele cidadão. Um dia eu fui obrigado, não é obrigado, mas eu tive que instaurar um processo desse tamanho por causa de R$1,99. Aliás, por causa de R$1, desculpa. Porque, R$1? Porque na loja de R$1,99 a pessoa não tinha R$1 para de troco e essa pessoa pediu instauração num processo. Enfim, ela não sabia que ele ia custar. Ela queria exercer o direito dela. Ela está errada, ela pode estar exagerada, mas ela não estava errada. Então, a gente para pensar o seguinte, um dia um gerente de banco me falou o seguinte, o banco, de centavos em centavos, ele paga todos os funcionários dele, daquela agência e tal. O seu amigo está certinho, tá certo. De R$1 em R$1, aquele ditado, né? De grão a galinha enche, né? Com certeza. Olha, temos mais pergunta do Paulo de Rio Claro, da sua cidade, conterrâneo seu. A monitora da Zona Azul não tinha troco. O que fazer? Isso acontece muito, né? Aliás, acontece muito em Rio Claro, inclusive. As pessoas, elas desaparecem, você aí de Rio Claro, o Paulo que está me vendo, você procura e não acha. Você vira as costas, está lá o seu aviso sujeito à multa. Aí você corre e fala, escuta, lá é obrigatório moeda. E aí você não tem a moeda para colocar. Aí vai no comércio, nem sempre o comércio tem, porque tem essa dificuldade hoje em dia também, né? O comércio nega, aí está lá o aviso de multa. E aí você acaba sendo punido. Bom, isso é uma prestação de serviço, Paulo. Não é porque é na minha cidade, não. É prestação de serviço. Você pode reclamar na ouvidoria do município, que o município é responsável. Ele tem um contrato com a Hora Parque, que é lá em Rio Claro, é Hora Parque. Ele tem um contrato, então ele tem que disponibilizar a moeda. Isso é uma obrigação. Quem presta serviço tem que disponibilizar troco. Por isso que é proibido. Toma uma balinha. Não pode. Eu iria perguntar da balinha também, da loja de R$1,99. Não pode. Não aceite. Não pode. Queira o seu R$1. Pode. Então o Paulo que está reclamando está certo. Vai na ouvidoria em Rio Claro, reclame, faça responder. Uma vez no Procon, eu chamei o diretor-geral da Hora Parque e coloquei essa questão para ele. Eu vou deixar. Aí ela deixava 3 monitoras, porque tem as que põem o aviso e tem a monitora. A monitora ficava sempre com o troco, era uma exigência. O Procon exigiu lá. Tem que exigir. Cidadão merece respeito. Ele paga imposto, ele está pagando uma prestação de serviço, ele tem que ter respeito. Seja em Rio Claro, em Limeira, qualquer lugar, aqui acontece muito isso também. Bom, vamos mudar um pouco de assunto. Bom, se você comprou um imóvel e ainda não fez a escritura, bom, muito cuidado. É que tem aumentado na justiça os pedidos de recuperação judicial e, nesse caso, os imóveis que ainda não foram transferidos podem ser usados como garantia pelas construtoras. Vamos ver. Estruturas rígidas no canteiro de obras, mas sem sustentação financeira no escritório da empresa. Esse é o cenário que levou muitas construtoras e incorporadoras a recorrerem à justiça. Dados do Instituto Nacional de Recuperação Empresarial mostram que de 2014 a 2016, auge da crise econômica no país, 341 empresas entraram com pedidos de falência e quase 680 pedidos de recuperação judicial, que é quando a companhia não consegue mais quitar suas dívidas. É um período para acertar as contas e evitar a falência. Ela faz um pedido para o juiz e lá ela diz, olha, eu estou com esse tanto de dívida, ela tem que relacionar todas as dívidas, esses aqui são os meus credores, só que eu não consigo pagar tudo de uma vez. Para eu não quebrar, eu preciso de um tempo. Quando uma empresa entra em um plano de recuperação judicial, tem início uma fase de suspensão de pagamentos. Um trâmite que leva a partir de 6 meses para se desenrolar. E quando envolve uma companhia desse segmento, gera consequências ao comprador do imóvel.
A lei protege os compradores, mas cabe à construtora resguardar os bens vendidos, mesmo que financiados. Você tem a situação da empresa que está em recuperação judicial e o imóvel não foi entregue, e aí vai ter que aguardar, vai ter que ver o que decide nessa Assembleia de Credores, ou os compradores vão assumir a obra. E tem aquela empresa que entrou numa recuperação judicial de imóvel que já foi entregue. Então a pessoa pagou o imóvel à vista, recebeu o imóvel, só que ela não recebeu a documentação, porque esse imóvel tem uma hipoteca, por exemplo. O Franklin comprou o apartamento pronto e ainda pagou à vista. Só descobriu o problema com a construtora quando tentou fazer a escritura, que é a transferência do imóvel para o nome dele. Me informaram que a construtora havia entrado em recuperação judicial. Se eu não tinha essa informação, eu informei que não. Ainda questionei por que eu não havia sido avisado como cliente. E eles me informaram que todas as notícias estavam na imprensa, que eu deveria acompanhar o processo via imprensa. O apartamento está alugado e ele cheio de preocupação sobre o que pode acontecer. Comprei o apartamento para investir, a princípio, e fiquei com o patrimônio agora amarrado. O advogado especialista em casos desse tipo orienta muita pesquisa e atenção na hora de escolher a construtora. Há alguns indícios que você pode observar. Por exemplo, fazer uma pesquisa no site do Tribunal de Justiça para saber se essa empresa já tem muito processo aberto, se tem muita cobrança, se ela tem muita dívida. Bom, essa é a indicação também, né? Dar uma pesquisada na empresa, na construtora, se está tudo em ordem, se está conseguindo respirar, né? Se vai conseguir tocar essa obra até o final, porque acontece muito isso, né? A gente vê prédios e prédios abandonados por aí, né, Sérgio? Bom, as pessoas têm que entender que quem não registra não é dono. Tá? Então, pagou, você não registrou, mas a consultora não me forneceu a documentação necessária de fazer a escritura, fazer o registro e tal. Checa para ver se não tem alguma coisa errada nesse meio, porque eles dão em garantia. E quem vai responder é o imóvel que ele acabou de comprar, porque está no nome dele ainda. Enquanto não passar, né? Exatamente. Está no nome da construtora ainda. Uma garantia. Então, voltando ao que nós falamos anteriormente, toda garantia para você checar com quem você está fazendo o negócio. Não adianta, não existe nenhum milagre. Eu vou comprar um apartamento, as facilidades, o apartamento dos meus sonhos. Mas peraí, no meio do caminho, saber se não tem alguma coisa nesse meio. Essa construtora, não, já fez diversos prédios. Tá bom. Então, olha, eles falam que tem uns caras lá meio... Tem que ficar escrito. Não tem jeito. E lógico, pode falir de repente a empresa no meio do caminho, né? Tá. A gente não sabe, né? Recuperação judicial não quer dizer que vai quebrar. Isso é sinônimo de problema, tá? Principalmente quando entra na fase judicial. Não quer dizer nada. O que quer dizer é aonde estão as garantias de quem adquiriu alguma coisa, de quem adquiriu um bem. Seja um carro, seja um apartamento, uma casa, enfim, tem que tomar muito cuidado. Olha, gente, dinheiro não cai do céu. Se ele não cai no céu, você tem que valorizar, senão fica difícil. E nesse caso dessas pessoas, elas compraram à vista ainda. O mais indicado, de repente, seria financiar mesmo, Sérgio. Já que o apartamento ainda não foi construído, né? Sim, mas mesmo porque se você perder, você vai perder tudo, né? Mas mesmo com o financiamento é obrigado a pagar. Sim, com certeza. Tem um contrato, mas corre o risco de parar a obra no meio do caminho, né? Aí nesse caso a pessoa para de pagar, não é? Não. Depende do contrato. Depende do contrato. Depende do contrato, porque ela fez um contrato com um agente financeiro, seja um banco e tal. E aí? Não tem nada a ver se deu problema lá, ela vai ter que... É igual você ter o seu carro roubado e está financiado em 48 pagamentos. Não vou mais pagar. Tem que pagar, não tem. Você fica com o carnê na mão e tem que pagar, e não tem conversa. E acontece isso com muita gente, né, Sérgio? Por isso, necessidade de um seguro. Bom, o RF com você, o nosso WhatsApp me enviou aqui no meu particular, porque a pergunta é grande, então eu vou ler aqui para você, tá? Bom dia, eu sou a Hilda. Tive um terreno no qual vendi em 1984 e o comprador não transferiu esse lote. Ele está registrado no nome do meu marido, que é falecido, e também está em uma área em desapropriação e ainda está em
Não estou entendendo aqui a pergunta. Produção, me passa novamente essa pergunta, porque ela está um pouco confusa aqui. A pergunta é um pouco longa, ó, Sérgio. Nós temos outra, enquanto isso, a produção acerta pra gente. Podemos novamente ir para as perguntas da rua, viu? Vamos lá, agora a pergunta da Sandra. Vamos lá. Oi, eu sou a Sandra e eu gostaria de saber se as lojas podem determinar prazo para troca. Tá, Sandra, obrigado, Sandra. Ela quer saber se as lojas podem determinar um prazo para troca? Pode sim. A lei prevê um prazo máximo de 30 dias, tá, para fazer troca. Porque senão, né, vira a casa da mãe Joana, né? Então, ela pode determinar um dia da semana, vamos dizer, aos sábados, ou então dizer, desculpa, ao contrário, não troca aos sábados, no movimento é grande, ela pode, porque é uma determinação interna dela, tá? O consumidor tem 30 dias para correr atrás do seu direito, tá, dentro da lei. Nós falamos sobre isso, inclusive, na outra entrevista, Sérgio. O que não pode é trocar por outro produto, né? Depende, se a loja quiser, pode, mas isso assim... é uma negociação entre a loja, mas por lei não é obrigatório. Não, a não ser que tiver defeito. A não ser com defeito. Isso. Tá, temos mais uma pergunta da Yasmin Oliveira, vamos lá. Oi, eu sou Yasmin, comprei um produto pela internet e não gostei. Posso devolver ou trocar? É muito comum com o crescimento da era digital. E aí, Sérgio, o que fazer? Se for dentro dos 7 dias, sim, você não precisa nem ter motivo. Pode trocar, pode pedir a devolução do seu dinheiro e não dá motivo. Simplesmente não gostei. Porque você está comprando a domicílio, você está comprando por um meio eletrônico, não está examinando. Então, quando chegou para você, você não gostou, você não precisa ter motivo. 7 dias. Agora, muito comum, as pessoas falam assim, eu tenho 7 dias para me arrepender, comprei essa blusa e tal. Não é assim, não. Comprou pessoalmente, não pode. O comerciante não tem obrigação nenhuma de devolver o dinheiro. O dinheiro, aliás, é a segunda. Primeira troca, boa vontade. Primeira Às troca, acontece, a segunda né? é o dinheiro que entra de questão de devolução. Olha, achei mais barato em outro lugar. Não tem essa. Você examinou, comprou pessoalmente. Não dá. E quando for presente? Você dá o presente, a pessoa não gosta, e daí? Então, aí ó, quem comprou esse presente tem que ir na loja tentar negociar. Porque não está previsto na lei o presente, não. Com certeza. Bom, o Alan de Aracaju, Sergipe, estou aqui com o WhatsApp. Eu tinha um processo judicial, venci a causa e a advogada que contratei recebeu o dinheiro. Não me deu o mesmo caso. E depois de 4 meses ela faleceu, a advogada. Agora tive que entrar com um novo processo contra o espólio dela, o esposo dela, contra os herdeiros. Uma verdadeira dor de cabeça e descrédito com os advogados, né? Ele comenta no final. Nesse caso é o seguinte, se a pessoa faleceu, a família vai responder. A lei é muito clara. Então, não interessa, mas o meu marido morreu, a minha esposa morreu. Não interessa, alguém vai responder por um erro que ele cometeu. Entra naquele caso que nós falamos anteriormente. Isso é uma apropriação indébita, passível de processo criminal, uma ação indenizatória, uma devolução em dobro. Quem se apropria de alguma coisa tem que devolver em dobro. Isso está na lei. Comprou indevidamente, etc., você tem que devolver em dobro. Então, no caso dela, procure a OAB, acione, além dos herdeiros, a própria OAB, faça engrossar esse processo para que tenha cada vez mais prova, para que um juiz determine, mas eu não tenho dinheiro, vai penhorar bens, vai penhorar conta bancária. Hoje eletrônico está assim, né? Pode demorar, mas vai acontecer. Bom, agora eu entendi a pergunta da Hilda, que a produção me passou novamente. A Hilda, ela vendeu um terreno em 1984, o comprador não transferiu para o nome dele o lote. Depois de 10 anos, a prefeitura da cidade começou a cobrar os impostos que estavam aí em dívida nesses 10 anos. Ela é obrigada a pagar? Isso é muito comum. O que a dona Hilda deve fazer? Ela deve ter uma prova que ela vendeu, obviamente, ou um contrato, ou uma cópia de escritura, e etc. e tal. Dona Hilda, o que a senhora tem que fazer é pegar uma cópia desse documento, vá na sua cidade, lá no departamento competente, lá que cuida disso, entregue
aquilo vai eximir a responsabilidade da senhora. Forneça os dados do novo proprietário, mesmo que ele não tenha transferido, e faça ele responder. Em tese, ela continua respondendo ainda, só que não diretamente. Aí a responsabilidade solidária passa dela e a principal da outra pessoa. É importante, na hora que vendeu algo, né, tem que transferir já para não dar dor de cabeça. A mesma coisa com o carro, né? De repente a pessoa vende o carro, não transfere e começa a chegar multa no nome dela. É uma dor de cabeça, então, né? Mas agora não, já há um certo tempo para cá, os cartórios estão fazendo uma comunicação de venda. 48 horas depois, faz a comunicação de venda. Já passa aí para quem aparece, mesmo sem transferir a documentação. Já mudou a lei também, por causa de ser eletrônico. Isso é muito bom. 48 horas está respondendo a outra parte. A multa vai para lá. Né? A multa vai para quem comprou, mesmo que o documento não esteja no nome dela. Que bom. Sérgio, muito obrigada pela entrevista novamente. Já convido para vir aqui retornar para falar sobre direito do consumidor. Eu agradeço, antes de encerrar, primeiro quero agradecer a audiência, quero mandar um grande abraço ao pessoal de Rio Claro, inclusive ao Jair Pascoal, que é seu sempre fã. Acompanhando você, né? Fã daqui da Rede Família, e dizer que o cidadão, o maior fiscal do consumidor é você, cidadão. Se você não pôr a boca no trombone e não for buscar o seu direito, ninguém vai resolver nada para você. Não dá para ficar sentado de braços cruzados. Exatamente. Esse é o serviço de utilidade pública dos de Aracaju, de um monte de lugares, que ele vai de encontro, as pessoas têm que entender, a gente acorda, passa o dia e vai dormir consumindo direito do consumidor. É por isso que tudo isso envolve a nossa vida. Fique Obrigado. atento sempre, viu? Obrigada, abraço, Sérgio. Caso de uma advogada que venceu na justiça um processo contra uma operadora de telefonia pelo incômodo gerado por mensagens no celular. A repórter Larissa Sael foi conversar com ela. Vamos ver. Quem nunca recebeu aquela mensagem indesejada de alguma operadora de celular? Pois é, no caso da Heloise, isso se tornou um transtorno. De outubro para cá, ela já recebeu mais de 300 mensagens no celular. Um incômodo, né? Um incômodo. Eu recebi em média de 15 a 20 mensagens por dia e eu acabava perdendo contatos, né? Porque era tanta mensagem da operadora que às vezes chegava um SMS importante e eu já não via, porque se perdia no meio de tanta publicidade. E essas mensagens também não tinham horário, né? Não, era de sábado, domingo, feriado, não tinha dia. E nem assim, 3 horas da manhã, meia-noite, não tinha um horário fixo, eram horários inoportunos. E diante dessa situação, o que você resolveu fazer? Eu liguei para a operadora, pedi para cancelar o envio, aí eles me pediram para estar mandando uma mensagem de texto com a palavra sair. Eu fiz isso, recebi a mensagem de volta, falando que eles não me mandariam mais mensagem e as mensagens continuaram. Você acabou entrando na justiça para tentar resolver todo esse problema? Sim, eu procurei um escritório de advocacia para saber o que eu podia fazer, né, nessa situação. E eles me informaram que eu podia estar entrando com uma ação, né, para eles pararem de estar me enviando essa mensagem. E a partir daí a gente teve uma liminar que a operadora não poderia estar me mandando mensagem sob pena de multa por descumprimento. Mas mesmo assim ela continuou descumprindo. Essas multas foram aumentando até chegar em um patamar astronômico. R$93 mil e a operadora ainda não parou de enviar essas mensagens? Ainda não. Ela continua me enviando até hoje. Incomoda realmente, né? E o nosso quadro especial de hoje, o tema é justamente esse. O que fazer quando a empresa não para de te enviar mensagens e até incomodar, né? Enche o saco, vamos falar a verdade. Vamos ver com o advogado. Olá pessoal do RF com você. Estamos aqui mais um encontro nosso para falar sobre direitos do dia a dia, informações importantes aí para a gente prosseguir caminhando. E, só um minuto que chegou aqui uma mensagem, mais uma mensagem, e é impressionante o que essas mensagens no celular incomodam a gente em todos os horários, seja no momento de descanso, seja no final de semana, seja naquela hora de trabalho, e ele parece que essas mensagens não têm limite. Só que o que todo mundo não sabe, ou poucas pessoas sabem, é que existe uma resolução da Anatel que impede que você receba essas mensagens sem autorizar expressamente. Então o pessoal exagera nessas mensagens publicitárias e promocionais,
despencando uma avalanche de textos no seu celular sem você pedir. A resolução 632 de 2014 da Anatel, ela é muito clara de que o consumidor, o usuário de telefonia móvel, ele precisa expressamente autorizar o recebimento dessas mensagens. O telefone da Anatel para reclamação é o 1331 e vale a pena se isso estiver incomodando você no dia a dia. Às vezes a pessoa faz um home office, às vezes a pessoa está no momento de lazer com a família e essas mensagens realmente não param de chegar. Uma outra coisa importante que vocês precisam saber: toda operadora tem um número cadastrado para você encaminhar uma mensagem solicitando que parem de lhe encaminhar mensagens publicitárias. Nós estamos passando aqui o número o número de contato da operadora para vocês terem e encaminharem a mensagem pedindo para sair. Vale lembrar que os serviços de telefonia são serviços amparados pelo Código de Defesa do Consumidor. Nós temos aí uma relação de consumo. E se você, mesmo encaminhando mensagem, solicitando a exclusão do seu telefone desse cadastro de mensagens promocionais e não for respeitado, vale lembrar também que aqui cabe o manuseio de alguma medida judicial, justamente tanto buscando uma indenização por esse incômodo repetitivo, quanto para tentar cessar esse aborrecimento. Ações com valores até 20 salários mínimos podem ser manuseadas diretamente no juizado especial civil da sua cidade, sem a necessidade de um advogado, e ações até 40 salários mínimos, de 20 a 40 salários mínimos, precisam do acompanhamento do advogado. Então, vale saber mais essa dica, vale saber mais esse direito aí que você tem. Tá joia? Até a próxima. Obrigada, doutor Tomás. Obrigada também pelo esclarecimento, viu? De colocar a primeira foto, só uma, Gustavo, por favor. Gosto tanto desse momento. Só uma foto, amanhã eu coloco as outras. Temos várias participações hoje. Posso? Olha aí o Sidney. Beijão pra você de Amargosa, Bahia. Fez até uma arte. Eu estou no RF com você. Beijão pra você, viu? Amanhã eu mostro todas. Eu não tenho tempo, tem que encerrar agora. Olha, eu volto amanhã. Não esqueça, viu? 11h30. Liga a TV no RF com você. Um beijo e até amanhã.